Bom dia, vamos à aula de matemática. Peço que vocês peguem um caderno de exercício, que é o livro fino, para que nós possamos fazer as atividades. Como eu estou gravando com o notebook, para a imagem não ficar contorcida, os números e vocês não vão entender, então eu vou ler e aí vocês vão dando pausa para que sejam feitas as atividades. Eu vou ler, vou explicar, e aí vocês dão um pause e coloca a continha em pé, faz o cálculo de vocês e vê se está batendo junto com o meu, tá bom? Vamos lá, número 1 da página 24. Número 1 da página 24. Num porto de Manaus existe uma régua marcando o valor da água do Rio Negro. Os valores mostrados pela régua são registrados todos os dias no mesmo horário. Em 2019, o maior valor mostrado pela régua foi 29 metros e 40 centímetros, registrado entre os dias 22 e 25 de junho. Já o menor valor registrado foi de 18 metros e 6 centímetros no dia 25 de outubro. Quantos metros a altura da água no Porto de Manaus variou em 2019? Então, você vai circular o 29 e vai circular também o 18, para ter mais ou menos, saber quanto mais ou menos que ficou essa variação. Então, 29, vou botar aí 29 menos 18, 11. Então, vamos lá. No 2 está assim. Identifique o nome das formas geométricas em seguida círculos em pontos consonantais. Então, tem a figura A e tem a figura B. A figura A é um paralelogramo e embaixo é um triângulo. Tá vendo aqui, ó? Então, na letra A, vocês vão escrever paralelogramo, vão circular o GR, que são duas consoantes juntas. E embaixo B, vocês vão colocar triângulo e vão circular o TR, que são as duas consoantes juntas. Já no 3 está assim, leia o trecho abaixo e sublinhe os dígrafos e encontros consonantais. Então, vocês vão sublinhar onde tem consoantes juntas ou dígrafo, no caso. Então, vamos lá, você vai sublinhar a palavra formas, geométricas, formatos, nosso, que, normalmente, geometria, observar, formas, tamanhos, dimensões e presentes. Agora vamos a 4. A cada 100 brasileiros, 85 moram nas cidades, enquanto os outros moram no campo. Assim, quantos brasileiros moram no campo dentre 100 cidadãos? Então, você vai fazer o cálculo 100 menos 85. Dá até para fazer de cabeça, né? Mas você bota a continha em pé. 100 menos 85, 15. Vamos a 15. Em uma festa na Bahia, um dos principais pratos é o acarajé. Para preparar esse prato para todos na festa, é preciso 2 quilos de camarão e o dobro desse peso em quilo de feijão. Quantos quilos de feijão são necessários para o acarajé? Então, o dobro de 2 é quanto? 2 vezes 2, que são 4. Aí você bota aí, 2 vezes 2, 4. Vamos ao 6. Em um terreno foram plantados 21 árvores, sendo que 14 eram todas da mesma espécie e o restante de espécies diferentes. Quantas árvores de espécies diferentes foram plantadas no mesmo terreno? Calcule mentalmente. Vamos lá. No caso, 21, sendo que 14 eram todos da mesma espécie. 14 para chegar a 21. 14 para chegar a 21. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 7. Então, a resposta é 7.
Agora vamos a 7. A administração de um prédio comercial registrou 340 quilos de lixo em um dia, enquanto no dia seguinte este valor chegou a 418 quilos. Quantos quilos de lixo foram produzidos nesses 2 dias? Então, se eu sei que um dia 340 e no outro 418, então eu vou só somar. Aí você circula 340, círculo 418 e soma. Só somar. Vamos para a página 26 a 8. A casa de Antônio tem 7 cômodos e a minha tem 5. Quantos cômodos a casa de Antônio tem a mais que a minha? Então, quando pergunta assim, quanto tem a mais, a conta não é de mais, a conta é de menos. Porque ele quer saber a diferença. Quando eu quero saber a diferença, o cálculo é de menos. Então, eu vou botar aí, ó, 7 menos 5, que vão dar 2. Na 9, dá uma informação que o número que tem aí é 2.900 quilômetros de espessura, não é isso? Ele quer que coloque esse 2.900 dentro dessa caixinha aqui, ó. Ele quer saber o que é unidade de milhar, o que é centena, o que é dezena, o que é unidade. Então, você vai pegar esse 2.900 e colocar dentro dessa caixinha. Então, vai ficar, o primeiro número vai ficar, unidade de milhar vai ficar 2, centena 9, dezena 0 e unidade 0. Então, vai ficar, ó, é bem simplesinho. Tá vendo? É só colocar esse 2.900 dentro da caixinha. 10. Uma das contribuições culturais do povo indígena é a cultura, sabendo que em uma festa de comidas típicas indígenas foram distribuídos 75 pratos de beijus e 49 pratos de tapiocas. Descubra quantos pratos foram distribuídos nesse dia. Então, foi 75, mais 49 deu quanto? Então, fazer a continha de mais. 75, circula 75, circula 49, 75 mais 49, que dá 124. Vamos à página 27. Vamos lá. 1. A imagem abaixo representa a figura geométrica retângulo. Separe sílabas e classifique a palavra. Então, você vai escrever re, tracinho, tan, tracinho, go, tracinho, lo. Re, tan, gu, lo. E é polissílaba. Então, você vai separar a palavra retângulo e depois escrever polissílaba do lado. 2. Leia o fragmento do diário de Juliana. Aí tem aqui um trechozinho, né, do diário dela. Aí pede, circule a palavra que representa um número ordinal. Em seguida, reescreva essa palavra e coloque o respectivo número que representa. Então, você vai circular, né? Hoje é o 300º dia do ano. Então, vai circular o 300º, vai escrever aqui embaixo, nessa linha, e o 300º é o 300, com aquela bolinha lá em cima, como se fosse uma medalha, lembra que já fala? Então, vou colocar aí, que eu escreva 300º, tracinho e coloco o número 300, porque ele é a representação do número ordinal. 3. Na década de 1960, estima-se a população indígena brasileira em 120 mil pessoas. No ano de 2006, esse número subiu para aproximadamente 345 mil. Qual a variação que ocorreu entre esses anos? Então, se subiu, então aqui a opção A, B, C e D. Se subiu, então aumentou. Então, a gente vai descartar a A e a D, que fala que diminuiu. Diminuiu pela metade, diminuiu cerca de 1/3. Se subiu, então diminuiu. Então, essas duas opções estão descartadas. Então, a resposta deve ser a B ou a C.
Então, vamos ver lá. Na C está assim, alcançou exatamente o dobro. Se eu sei que é 120, então circulei o 120 lá em cima, e eu quero ver algum que se aproxima a 345. 120, a C está assim, alcançou exatamente o dobro, 120 mais 120 é 240, são 240. Então, não é a letra C. Então, a resposta é a letra B. A 3, a resposta é a B. 120 vezes 3 dá 360, bem próximo aos 345. Então, a resposta da 3 é a B. Aqui o cálculo que deu, aqui, ó. 120 vezes 3, tá vendo? 360. Então, é mais próximo dos 345 mil. Vamos a 4. Isso aqui também está pedindo a 4 para que coloque o que é unidade de milhar, o que é centena, o que é dezena, o que é unidade. E aí está o número 1988. Então, vocês vão colocar esse 1988 dentro das caixinhas. O que é unidade de milhar, o que é centena, tá vendo? Então, unidade de milhar vai ficar o número 1, a centena vai ficar o 9, dezena vai ficar o 8 e a unidade vai ficar o 8. 5. Os mapas especificadamente... Perdão, os mapas especificamente, os planíferos são representações planas da Terra. Qual o formato dos planisférios? Observem sua casa esses dois outros objetos que tenham o mesmo formato. Então, os planiférios são retangulares, né? Você vê o mapa, ele é retangular. Então, você escrever lá, retangulares. Aí pede para você dar 2 exemplos na sua casa, o que tem do mesmo formato. Na minha casa tem um espelho, que é um formato retangular, e tem minha televisão também, que tem formato retangular. Então, vocês vão responder aí na 5. Retangular. E eu dei o meu exemplo da minha casa, eu coloquei espelho e televisão. 6. Em um show que dura num total de 60 minutos, Caio saiu do espetáculo aos 32 minutos para atender ao telefone. Quantos minutos faltava para acabar o espetáculo quando Caio saiu da plateia? Então, eu coloquei, né, só circular o 60 e 32. 60 menos 32. É uma continha de pedir emprestado, tá? 60 menos 32, 28. 7. Uma das atividades desenvolvidas no campo é a agricultura. Pedro possui uma horta em sua casa. Ele plantou 40 sementes de abóbora, 30 sementes de tomates e 23 sementes de alface. Quantas sementes ao todo Pedro plantou? Então, circulou aí 45, 38 e 23. Então, você vai somar essas três e aí vão dar 106. Continha de subir, tá? Então, ok, foi. Então, vamos terminar aqui na página 28. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E daqui a pouco eu quero ver as atividades prontinhas, tá bom?